meus amigos internautas. Meu nome é Luiz Rogério Barros, presidente da OAB Subseção da Lapa, e estamos ao vivo para mais uma live aqui no Facebook da Subseção da Lapa. Peço desculpas pelo atraso, nós tivemos um problema de instabilidade da internet, mas já estamos começando agora a nossa live de hoje, Direito do Trabalho Emergencial Covid-19. Já vou convidar para entrar aqui em nossa live, nossa colega, advogada, doutora Rosângela Divec Navarro, que é advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB da Lapa. Tudo bem, doutora Rosângela? Tudo bom, doutor Luiz? Boa noite, boa noite a todos. Só um minuto, a doutora Patrícia está se conectando conosco aqui também. Só um minuto, doutora Patrícia. Vou chamar aqui para a conexão a nossa convidada, doutora Ivani Contini Bramante, que é desembargadora federal do trabalho, TRT 2ª Região de São Paulo. Doutora Ivani, muito boa noite. Boa noite, Luiz. Uma honra estar aqui hoje com vocês. Boa noite, Rosângela. Muito obrigada pelo convite. A doutora Patrícia se conectou aqui conosco também. Deixa eu só... que é tudo ao vivo, e hoje nós tivemos um problema de conexão, então imagine, né, meus amigos internautas, como é que foi a correria aqui. A doutora Patrícia se conectando aqui em nossa live. Patrícia. Também de rosa! Conseguiu, Patrícia. Obrigada. Muito feliz, doutor Luiz, de estar matando a saudade de vocês. Doutora Patrícia Terezinha de Toledo, juíza federal do trabalho, TRT da 2ª Região. Doutora Patrícia, é uma honra, um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você, amigo internauta, pode participar ativamente da nossa live através do chat, aqui abaixo da nossa transmissão. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Quero também mandar um abraço para os diretores da subseção da OAB da Lapa, ao nosso vice-presidente, Dr. Manuel Martins Gonzalez, ao nosso secretário-geral, Dr. Wagner Luiz Dias, a nossa secretária adjunta, doutora Adriana Gomes, e a nossa diretora tesoureira, doutora Cristina Toninato. Eu vou já, neste momento, passar a palavra a vocês, só que para que possamos ter as 4 conexões, porque está faltando uma colega, que é a doutora Maria Fernanda Campos Salles, que é advogada e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB da Lapa. Só que para que eu possa fazer, nesse momento, a conexão da doutora Maria Fernanda, eu preciso me retirar. Mas eu estarei aqui ativamente ouvindo e vendo esta maravilhosa live de vocês. Muito obrigado. Já vou me retirar e fazer a conexão da doutora Fernanda. Obrigado e até mais. Obrigado, senhor. Obrigada, Luiz. Até mais tarde. Até mais daqui tarde. A pouco. Até. Bom, meninas, vamos começando aqui. Daqui a pouco a doutora Fernanda... Chegou! Boa noite, Fê. Tudo bom? Boa noite, Fernanda. Tudo bem, doutora Fernanda? Nós não estamos te ouvindo, viu? Seu áudio está um pouco sem... Bom, hoje o tema da nossa live é Direito do Trabalho Emergencial, Covid-19. E nós estamos aqui com 3 colegas, né? E as nossas convidadas é a doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora e professora, e a doutora Patrícia Terezinha de Toledo, que é juíza do trabalho e também professora. Nós estamos aqui muito honrados com a presença dessas nobres colegas, com todo esse aprendizado que vocês têm, toda essa experiência poderá nos ajudar bastante nesse momento tão atípico e que tem surgido tantas dúvidas para todos, né? E hoje nós vamos começar vamos já direto para o tema da nossa live, que é Direito do Trabalho Emergencial. No meu ponto de vista, esse assunto é o assunto do momento, que se iniciou, o start inicial do direito do trabalho emergencial foi com as medidas provisórias, né?
926, 927, 936. E que esse assunto, a meu ver, vai perdurar por muito tempo. Então, eu gostaria, a princípio, ouvir da doutora Ivani qual é o posicionamento dela, uma análise técnica sobre essas questões. Doutora, boa noite. Bom, inicialmente, obrigada por tudo, pelo convite. É sempre uma honra participar aí dos eventos da OAB. Cumprimento a Patrícia. Obrigada. Eu quero dizer o seguinte, que essa nomenclatura, direito de trabalho emergencial, eu tenho receio que ela perdure para sempre, que ela vire aí uma mania nacional e que esse direito de trabalho emergencial passe a ser não a exceção, mas a regra, porque flexibiliza bem, né, o contrato de trabalho. A MP 927 trouxe uma série de flexibilizações permitidas por contrato individual, né? É possível o teletrabalho por contrato individual, adiantar as férias, mesmo que o indivíduo ainda não tenha terminado o período aquisitivo, já é possível adiantar as férias. O prazo, né, para o pagamento das férias também é modificado. É possível pagar o terço das férias em momento posterior àquele que a legislação prevê. Nós tivemos também aí a possibilidade de banco de horas, e existem muitas empresas fazendo banco de horas negativo, em que o trabalhador fica em casa descansando, e possivelmente ele vai trabalhar depois 2 horas por dia, quando houver retomada do processo produtivo. Nós tivemos aí também na MP 936, que eu acho que é a mais gravosa de todas, a possibilidade de reduzir jornada e salário. E ainda parte dos trabalhadores pode reduzir jornada e salário por acordo individual. Então, quem ganha até 3.150 pode reduzir por acordo individual. Quem ganha de 3.150 até 12.000, por acordo coletivo. E acima de 12.000, por acordo individual. Houve aí uma grita geral, porque alijou o sindicato do processo negocial e da proteção dos trabalhadores na flexibilização dos direitos, e principalmente de direitos constitucionais. Mas o Supremo refutou essa questão e disse que não há aí nenhum prejuízo, que o sindicato vai poder sim se manifestar a posteriori e que fica suprida, então, qualquer nulidade. Levou-se em conta, né, no Supremo, na ADIM, que questionou a medida provisória 936, levou-se em conta uma interpretação mais moderna, chamada interpretação econômica do direito. Tanto é que os fundamentos do ministro vêm no sentido de que seria uma avalanche de nulidades de contratos individuais e que isso poderia não só abarrotar a Justiça do Trabalho, mas também causar um gravame econômico muito grande para as empresas, se todos esses contratos fossem questionados de nulidade. Então, para evitar, inclusive, uma corrida ao judiciário, com milhares de contratos nulos, pelo só fato do sindicato se manifestar posterior, né, objetivamente, não seria caso de nulidade. E ficou aí, então, só a apuração da nulidade desses contratos, no caso concreto, caso haja prova cabal do vício do consentimento, seguido do prejuízo. Então, nós vamos ter que ter aí um caso concreto do vício do consentimento, seguido do prejuízo. Porque também o vício de consentimento sem que haja prejuízo, nós temos uma regra na área trabalhista que não se declara nulidade se não houver prejuízo, né? Então, todas as reduções de salário que foram feitas são consideradas válidas, e ainda muitos desses contratos, esses trabalhadores já estão recebendo a ajuda governamental, que é o chamado benefício emergencial, né? Em que, quando há a redução de salário em 25%, o indivíduo tem uma ajuda governamental de 25% do que ele teria se estivesse no seguro-desemprego.
Então, ele tem esse acesso a 25% do valor limite do seguro-desemprego, que é 1.800. Se ele tiver uma redução de salário de 50%, ele vai receber 50% do valor teto de 1.800 e assim sucessivamente. Mas o principal entrave todo é a suspensão do contrato de trabalho, porque a suspensão ela é total e o trabalhador vai receber 30% da empresa e esse valor ele tem natureza indenizatória, esse valor não terá recolhimento de encargo algum, não terá recolhimento de fundo de garantia, de 13º, férias, aviso prévio, nada, não tem nenhuma repercussão no contrato. E nós temos uma preocupação, como é que o trabalhador nesse período vai ostentar a condição de segurado, como é que vai contar a contribuição previdenciária nesse período, né? A medida provisória diz que ele pode recolher como facultativo, mas como que ele vai recolher como facultativo se ele está recebendo 30% só da empresa e ainda não é natureza salarial, não é isso? E os outros 70% também não têm natureza salarial, porque é uma ajuda governamental que o governo vai conceder. Então, nós temos várias questões que serão discutidas no futuro e até mesmo os impactos no direito previdenciário, né? Essa é a nossa preocupação. E uma coisa interessante é que a medida provisória 9.736, ela traz umas regras temporárias para 2 meses, no caso de redução, né, de jornada de salário e 90 dias, por caso de suspensão de contrato de trabalho, e depois disso ela cessa a sua eficácia, ela exaure, né, o seu desiderato, mas eu penso que 3 meses não serão suficientes para debelar essas questões todas da pandemia. E 2 meses já praticamente já se passaram. Nós já vamos entrar no 3º mês. E terminado o 3º mês de ajuda governamental, eu pergunto, como ficará? Haverá, porque a estabilidade que a medida provisória traz, por conta dessas flexibilizações todas, nós temos a contrapartida da estabilidade, mas essa estabilidade é por 3 meses, não é isso? E aí mais 3, porque se você suspende o trabalho 60 dias, ele tem estabilidade de 60 dias, depois mais 60. Se reduziu o contrato, né, ou suspendeu por 90, ele tem 90 dias de estabilidade mais 90. Tudo bem, mas e depois que passar esse período? E a minha preocupação é a retomada do processo produtivo depois de passado esses 3 meses. A empresa terá como garantir essa estabilidade suplementar de mais 3 meses ou de mais 60 dias? Haverá muita despedida, e como ficarão essas pessoas todas, né, pós-pandemia? E muitas empresas não vão ter, agora ela tem ajuda financeira, mas passado esse período ninguém vai ter mais ajuda financeira. Como será o pós-pandemia? Quais as medidas que a legislação trará, que eu penso que nós deveremos ter até uma MP pós-pandemia para regular as situações, porque senão será a pandemia jurídica pós-pandemia. Nossa. Então, tem uma preocupação com o pós-pandemia, não é nem com a pandemia, porque a pandemia nós já sentamos, a medida provisória já está vigorando, quem tinha que ser mandado embora já foi, quem tinha que suspender contrato já suspendeu, já entrou de férias, já está em teletrabalho, né? Eu quero saber o depois, como será o depois? Será que o depois, né, autoriza continuar a medida provisória de redução de jornada e salário? Eu estou preocupadíssima com a medida provisória 905, que foi revogada, que tratava da carteira verde e amarela, e havia uma discussão que essa medida não tinha urgência necessária, não é isso? E que agora sim ela pode voltar à tona com um fundamento de urgência e relevância e trazer novas configurações para esse contrato verde e amarelo, agora já à luz da experiência da pandemia, com outros institutos de redução de jornada de salário e suspensão de contrato de trabalho,
e flexibilizações de férias e férias coletivas e tudo mais, mas agora sob os auspícios de um fundamento de força maior, de um fundamento de estado de necessidade. Então, eu tenho preocupação com o que virá, quais as medidas que virão, e se esse direito emergencial, que hoje é tipicamente transitório, se ele não será definitivo, ou talvez tenha uma transitoriedade maior de 1 ou 2 anos, com medidas transitórias de 1 ou 2 anos para recuperação pós-pandemia, né? Então, eu estou aqui no aguardo para verificar o que vai acontecer. Além de outras questões que nós estamos discutindo judicialmente, que são os acordos judiciais que estão sendo interrompidos o seu cumprimento por conta da pandemia, dinheiro represado em processo trabalhista a título de depósito recursal, em que as empresas estão pedindo levantamento desse dinheiro e trocando por seguro-garantia, dinheiro represado no processo de execução, onde as empresas estão pedindo para levantar esse dinheiro e dar seguro-garantia no lugar. Estou preocupada com a prescrição trabalhista, com a decadência. Nenhuma norma está regulando a suspensão da prescrição, mas nós temos muitos trabalhadores que não estão conseguindo entrar com a ação, procurar advogado, arregimentar documentação para poder entrar com a ação trabalhista. A prescrição está correndo e eu estou preocupada com essa prescrição que está correndo. Nós temos aí muitos cartórios que estavam fechados, não dá nem para fazer um protesto anti-interruptivo de prescrição via cartório, uma ata notarial, ou fazer uma notificação extrajudicial. São tantas as questões, mas tantas as questões que nem dá para tratar tudo numa live assim, rápida, rasteira como essa, né? Sim. Eu vou deixar, inclusive, os aspectos processuais com a doutora Patrícia, que é a questão dos prazos, a questão agora dessa mudança na advocacia trabalhista das audiências telepresenciais, que doravante nós vamos ter que enfrentar também, e é um outro percalço, porque o exercício do direito vai ficar mais burocrático, vamos dizer assim, e os trabalhadores que tiveram lesão de direito nesse interregno da pandemia ou da aplicação da MP 927 e 936, que estão aí buscando advogados, buscando judiciário, estão encontrando muitas dificuldades de achar advogado, o escritório aberto, quem entra com a ação, o fórum está fechado, ele não pode fazer reclamação verbal, não tem como exercer o jus postulandi. Além disso, as decisões do CNJ de implantar as audiências telepresenciais e os julgamentos meramente virtuais, que não são nem telepresenciais, que são todas questões que nós poderíamos debater um tema por vez em cada live, né? Nossa. Então, para não adiantar mais todo esse expediente, eu vou passar aqui a palavra para a Patrícia e depois fico aberta para o debate. Ok. Muito então obrigada. Pode começar, doutora Patrícia, vamos ouvir sua exposição agora. Muito obrigada, doutora Ivani, por suas palavras. Realmente é uma pessoa que conhece muito bem essa questão do direito do trabalho emergencial e também uma estudiosa que manifesta essa preocupação de todos nós, não só no durante, como após pandemia. Quero dizer também que é uma honra para mim poder estar falando pela OAB Lapa, cuja simpatia e adoração já é de muito, considerando que é a minha região de nascimento, de vida, de crescimento de minha família. E vamos, então, às questões aqui processuais. Eu verifiquei aqui nas perguntas, e eu vou iniciando, colocando um tema que me parece muito importante, e que foi objeto aqui de algumas perguntas e de algumas lives que nós temos feito, também qual é o posicionamento da Justiça do Trabalho com relação à suspensão dos acordos judiciais trabalhistas já homologados.
se haveria ou não a suspensão do pagamento, do parcelamento desses acordos. Então, vejam bem, primeiramente eu gostaria de deixar claro que as MPs não trataram do tema. Falou de suspensão de contrato de trabalho, mas não de suspensão de acordos judiciais. Em segundo lugar, o meu posicionamento jurídico é no sentido de que, mesmo com o advento dessa situação emergencial, dessa pandemia, o acordo judicial ele tem força de coisa julgada. Então, ele não, em minha opinião, não seria o caso de suspensão. Analisando as condutas dos magistrados, eu tenho verificado que tem acontecido 3 coisas, basicamente, aqui na primeira instância. Alguns colegas que estão suspendendo de ofício, usando toda a fundamentação da pandemia, da crise. Alguns magistrados que estão dando vista à parte contrária e facultando que o reclamante e o reclamado cheguem a uma novação, ou seja, que façam uma outra acordo com relação ao cumprimento, e colega que dá vista à parte contrária, mesmo o reclamante não concordando, suspende. Bom, primeiramente eu devo destacar que eu entendo que é imprescindível a ciência da parte contrária, porque temos o princípio do contraditório, da ampla defesa assegurado constitucionalmente. Nós tratamos desse tema numa aula no final de semana passado, e, inclusive, eu tenho comigo os mandados de segurança que foram impetrados e com liminar deferida pelos desembargadores respectivos, tratando desse tema e enfatizando a necessidade do respeito à coisa julgada. Então, a não oitiva do reclamante me parece que é uma lesão flagrante, contraditória e ampla defesa. Mesmo ouvindo o reclamante não concordando, e o juiz dando essa suspensão, eu continuo achando que é caso de cabimento do MS, por ser uma questão de respeito à coisa julgada. Mas entendo que os reclamantes, ao discordarem devem não só dizer que não concordam, mas tentar, nessa petição, apresentar provas, que hoje, com os meios telemáticos, são tão fáceis, de identificação da situação da empresa. Porque me chama a atenção que houve empresas que tiveram um incremento das suas atividades. Certo que a maioria teve um prejuízo, mas isso não é uma coisa que, na minha opinião, você possa presumir, ela tem que ser comprovada, né? Então, esse é o meu posicionamento jurídico, e já temos 2 MS aqui na segunda região. A medida cabível é, com certeza, o mandado de segurança, para cassar o ato coator do magistrado que suspendeu de ofício ou sem a concordância do reclamante o acordo já homologado e com efeito de coisa julgada. Sobre a questão dos prazos, os prazos serão retomados no dia 4/11. Estava causando uma aflição entre todos a questão das audiências, das sessões de julgamento. Felizmente, o nosso tribunal está fresquinha, saiu agora há pouco a portaria 08 de 2020, que, atendendo às aclamações dos advogados, através da OAB, da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, de Santos, e todas as entidades, atendeu aos desafios telemáticos, e a nossa tribunal deliberou da seguinte forma: todas as audiências unas de instrução e que dependam de colheita de provas estão suspensas até ulterior deliberação. Então, aquela portaria primeira que falava do advogado ter responsabilidade quanto à oitiva de testemunha, de dar e-mail de testemunha, vocês receberam alguns despachos nesse sentido,
está tudo automaticamente revogado, cancelado pela portaria proferida nesta data. Então, a audiência una de instrução ou de coleta de provas está suspensa até a ulterior deliberação. O CSJT, ele colocou uma gradação de retorno, né, de audiências. O nosso tribunal fez assim: a partir do dia 11 de maio, as audiências telepresenciais serão em casos urgentes, que envolvam tutela de urgência e que envolvam temas ligados ao Covid-19. A partir do dia 18 de maio, aí serão as telepresenciais, que podem ser iniciais ou conciliatórias. E com relação ao tribunal, as sessões no tribunal serão a partir do dia 11/5. Isso foi corretíssima, essa determinação do nosso tribunal, porque na primeira semana já não poderia ter audiência, porque dependeria de respeitar aquele prazo de 5 dias para a reclamada apresentar defesa e todos os questionamentos. Então, na primeira semana, os prazos serão retomados, é uma suspensão, então aproveita-se o que passou antes, né? Como bem destacou a doutora Ivanina no final de semana passado, mandado de segurança, por exemplo, não houve suspensão, porque são medidas técnicas e urgentes. E eu queria destacar também, que eu acho que é uma coisa que dá uma certa dificuldade, uma certa polêmica, existe diferença entre sessão de julgamento no TRT virtual e sessão de julgamento telepresencial. O nosso provimento do tribunal, ele deixou isso bem claro. Os julgamentos serão virtuais, aí é aquele jeito que o relator alimenta o voto, o revisor e o terceiro votante alimenta, e é totalmente virtual pelo PJE. Agora, a pedido do advogado que pretender fazer sustentação oral telepresencial ou do Ministério Público que tiver interesse em fazer também sua sustentação, ou no caso de que o próprio relator entender que é melhor que seja por videoconferência, aí será convertido em audiência de julgamento no TRT telepresencial. Vocês viram, quem acompanhou o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ADIM 6363, que tratou da MP 936, ficou bem claro ali que se tratava de uma audiência de julgamento telepresencial, onde nós vimos que foi dada a palavra ao advogado-geral da União, ao advogado que propôs a ADIM, e todos tiveram oportunidade de fazer a sustentação oral, e os votos foram dados oralmente, quer dizer, na forma telepresencial, né? Eu vejo essa questão, eu acredito que o ser humano, e o brasileiro mais do que nunca, tem essa capacidade de se adaptar, né? A nível de produtividade, eu vejo pelas varas, pelas coisas, pelo que eu vejo, foi um momento de muito trabalho, então, de resolver muitas petições, mas é claro que vai comprometer, eu acredito que no mínimo 180 dias após o término da pandemia, para se poder vislumbrar um andamento normal no tema das audiências, né? Porque nós ainda estamos em pandemia, como decidiu bem o tribunal, até a ulterior deliberação. Então, do ponto de vista processual, eu penso que esses são os detalhes assim que eu tinha destacado, e fico à disposição aí junto com a doutora Ivani para perguntas. Ok, muito obrigada, doutora Patrícia. Nossa, esclareceu muito. Agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Fernanda, para ela fazer algumas colocações. Doutora Patrícia, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. A minha pergunta é com relação à suspensão das audiências UNA, de instrução que foi
foi definido, a minha pergunta é: há necessidade de informar o juízo ou essa suspeição será automática? Olha, Fernanda, na verdade deveria ser automática, porque está na portaria. Mas eu faria uma petição, até para mostrar, e acho que assim, quem peticionar primeiro vai pegando as vagas. Se você deixar para o final, aí nós vamos adiando por dias. As do dia 4, as do dia 5, as do dia 7. Então, né, do ponto de vista prático, daquele jeitão que eu e a doutora Ivani gostamos de trabalhar, sempre sendo mais prático, se eu fosse advogada, eu peticionaria sim, para pegar as vagas primeiras. E pelo volume também, né, doutora? Pelo volume, exatamente. É um volume muito grande de ações, né? Sim. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho renasceu como uma fênix, porque vai haver um incremento de processos, no sentido que muitas questões vão desaguar no judiciário trabalhista, e houve um entrelaçamento muito importante do direito econômico, do direito do trabalho. Então, isso vai gerar uma série de questionamentos, né? Na verdade, uma série de aprendizados, né, doutora Patrícia? Sim. Porque, na verdade, todos nós vamos ter que reaprender, né? Vai ser uma nova fase para todos. Sim, é um momento de aprendizado, de descobrimento. É o que nós estávamos conversando antes. Ainda bem que nesse momento a gente tem a doutora Ivani, porque ela enxergou essa questão já de longo, sabe? Então, assim, a visão das MPs e essa questão toda, de como será a interpretação, né? Verdade. E eu tinha visto algumas perguntas aqui, o pessoal estava preocupado com relação às audiências, a senhora já explicou com relação a isso. Eu também com relação às medidas que podem acontecer. Algumas perguntaram com relação às dificuldades de pagamento das empresas nas novas ações, nessa nova fase do processo. Se vai ser considerada essa dificuldade que eles estão passando nesse momento para uma eventual execução ou um eventual acordo, quando ele diz que ele tem dificuldade, ele precisa de maior tempo, será que esse momento da pandemia vai ser considerado da análise da situação da empresa, ou vai ser uma análise individual de cada caso, daquilo que for provado no processo? Veja, doutora Fernanda, eu penso o seguinte, eu acho que vai ser uma análise pontual, porque realmente a pandemia é uma questão mundial. Agora, os efeitos disso sobre a questão é uma segunda situação, porque os acordos, a senhora há de convir, foram efetuados antes da pandemia, mas o normal de uma empresa já vê a previsão daqueles pagamentos. Sim. Só que, com certeza, essa situação, é muito difícil a gente fazer uma previsão. Então, eu acho que vai depender da análise do caso concreto e vai depender do bom senso dos advogados, dos colegas. Às vezes, o colega chega, o advogado da reclamada para o reclamante e fala: olha, eu estou numa situação bem complicada na empresa. É melhor a gente fazer um novo parcelamento, a gente tentar acertar algum detalhe para que eu possa cumprir. Não adianta nada ficar desse jeito e eu não pagar, e for para execução. Então, eu acho assim, que vai ser bem essa questão do diálogo. Perfeito. E análise pontual, caso a caso? Análise pontual, né? Não é deferir, eu acho que tem que ser feito assim, é a minha opinião. Não sei se a doutora Ivani concorda aí comigo, né? Doutora Ivani, está nos ouvindo? Tô ouvindo. E a senhora, doutora? A pandemia é uma força maior, é um estado de necessidade, ela é geral. Só que a consequência ela é particularizada para cada caso concreto. Exatamente. Então, nós não podemos partir de um pressuposto geral e irrestrito de que a empresa está em dificuldade econômica e, por isso, ela precisa interromper o pagamento do acordo judicial e que, por isso, ela precisa
precisa levantar o dinheiro que está preso num depósito recursal e que, por isso, ela precisa levantar um dinheiro que está preso numa execução e substituir por seguro-garantia. Entendeu? Entendi. O nosso problema é a generalidade e tratar os casos de modo geral, irrestrito e objetivo. Eu acho que, no caso concreto, nós temos que tratar da matéria de modo subjetivo, à luz das provas, dos autos e da situação do caso concreto. Pensa comigo, eu tenho uma empresa que vem e pede para levantar um dinheiro que está preso numa execução. Eu estou na execução numa fase quase já no momento de entregar o dinheiro para o trabalhador. Aí eu digo para o trabalhador, manifeste-se. E ele diz, eu estou com Covid, estou na UTI, estou precisando do dinheiro. Inclusive, além desse dinheiro, eu preciso levantar meu fundo e mais... Pode ser que o trabalhador esteja em situação mais gravosa Sim. do que a própria empresa. Uhum. Verdade. E ele vem e fala, eu quero levantar o dinheiro liminarmente. Eu quero dar um seguro-garantia para levantar o dinheiro. Sim. Verdade. Porque ele também tem o direito de vir e oferecer o seguro-garantia e levantar o dinheiro a favor dele. Entendeu? Entendi. Quando você tem um acordo em curso, as partes é que tem que fazer inovação. A não ser que venha uma lei e diga que vai dar moratória. Olha, está com moratória, você... Como teve a moratória para recolher fundo de garantia, teve moratória para recolher tributo, contribuição previdenciária, tudo. As medidas provisórias estão dando moratória para tudo. Se vier uma moratória dando moratória para coisa julgada, aí sim. Mas enquanto não tiver uma lei, a coisa julgada prevalece. Entendi. Correto. As partes podem fazer um novo acordo? Podem. Podem. As únicas pessoas que podem alterar a coisa julgada são as partes, porque no processo do trabalho permite-se acordo em qualquer tempo, mesmo depois da sentença, e mesmo que você não fez acordo, você pode fazer um outro acordo em cima do primeiro acordo. Correto. Porque a CLT permite, existe um artigo lá que diz que as partes podem fazer acordo em qualquer tempo, mesmo que já tenha coisa julgada. Então, eu tenho uma autorização legal para fazer um novo acordo em cima de um acordo originário. Mas eu tenho um fundamento legal, entendeu? Entendi. Agora, Perfeito. fundamento legal para suspender o acordo em curso, não. Não. Concordo plenamente. Ivani, muitos estão perguntando também, eu queria que você abordasse aquela questão do fato príncipe e também a questão do levantamento do FGTS da força maior e do seguro-desemprego e toda essa polêmica. É o seguinte, o artigo 486 da CLT diz que no caso de força maior, o empregador que sofre a extinção da empresa por motivo de força maior, ele pode despedir o trabalhador e as indenizações seriam pagas pelo poder público que praticou o ato do príncipe. O que eu quero dizer é que a pandemia ela é um fato notório e geral, e não é só no Brasil, é mundial. Mas não se equipara em nenhum momento com o fato do príncipe. Não é o fato do príncipe. O governo não vai ficar responsável por pagamento nenhum. O governo, a proposta do governo de se responsabilizar é com aquela ajuda financeira que ele já teve previsão na MP 927 e 936. Ponto. Não há nenhuma conveniência e oportunidade do governo nessa questão. O governo não tinha outra alternativa, é caso de estado de necessidade e não de fato do príncipe.
Não estão presentes os requisitos do Pacto do Príncipe. Se a empresa fechar, ela vai fechar, e isso ela vai fechar com todas as empresas do Brasil inteiro. O governo, o poder público não é segurador universal. Nós temos que deixar isso bem claro. Não se configura fato do príncipe, não é uma medida governamental fundada em conveniência e oportunidade, e sim fundado em estado de necessidade, calamidade pública. Não há incidência do 486 da CLT nos casos, na minha opinião. Eu penso igual. Concordo. O artigo 501, ele é mencionado na MP como força maior, mas é para fins de extinção da empresa. Tem muita empresa que vai se extinguir por motivo de força maior. Mas isso não significa que o governo é responsável pelas verbas trabalhistas, como eu tenho visto. Algumas empresas rescindindo o contrato de trabalho e pedindo para o trabalhador entrar com ação contra o poder público. Tem empresa que não está pagando verba rescisória e está escrevendo na rescisão contratual que isso é devido pelo governo. Isso é uma falácia, não é verdade. Se a empresa vai extinguir, tudo bem, é força maior, mas não é fato do príncipe. Tem que deixar isso bem claro. O governo não tem culpa nenhuma, nós não temos aqui presente o princípio da causalidade. Nós temos o fato do príncipe que buscar o nexo de causalidade com o poder público. Cadê o nexo de causalidade com o poder público se isso é uma pandemia, ela é universal, é no mundo inteiro? Quem deu causa? Não foi o poder público quem deu causa. Isso é uma força maior mesmo na modalidade de estado de necessidade. Perfeito. É isso mesmo. Tá. Ô, doutora Ivani, estão me ouvindo? Tem Sim, uma pergunta aqui da colega Cíntia Ruiz. Ela pergunta em relação à sustentação oral. Podemos peticionar pela preferência o quanto antes? O prazo será o mesmo que do regimento? E o protocolo de memoriais, como será feito? Todo mundo está em dúvida, né? É o seguinte, nós vamos ter nos tribunais, a partir de 11 de maio, eu já vou ter sessão. Nós temos 2 tipos de sessões de julgamento nos tribunais. O primeiro é a sessão virtual. Na sessão virtual, os advogados não participam, são aqueles casos que ninguém pediu sustentação oral, então nós vamos ficar, vai para a pauta o processo, cada membro votante vai colocar na planilha a sua divergência, nós vamos ficar 1 mês para essa questão, colocar a divergência na planilha, e o processo será votado virtualmente, e o resultado dele é de acordo com a divergência colocada na planilha. Então, eu abro o voto. Então, você tem o relator, o revisor e o terceiro juiz. O relator vota e coloca o processo no PJE. Eu sou revisora, eu entro no PJE e lanço o meu voto logo embaixo. Se eu concordo, eu coloco que concordo, se eu discordo, eu coloco que discordo e digo por quê. Então, fica lá registrado no processo judicial eletrônico. E o terceiro juiz faz a mesma coisa. Se aquele processo que está na pauta virtual, alguém pedir sustentação oral, ele sai da pauta virtual e vai para a pauta telepresencial. Aí nós teremos uma sessão só de telepresencial. Então, aí sim, o advogado manifestou interesse de fazer sustentação oral, ele sai da pauta virtual, vai para a pauta telepresencial, é marcada uma data de julgamento e o advogado, então, nesse dia ele vai entrar na plataforma lá do CNJ e fazer a sua sustentação oral. E nós, o relator,
o revisor e o terceiro juiz também estará online, telepresencial nesse dia, para ouvir a sustentação oral e proferir, agora sim, telepresencial, cada um vai proferir o seu voto oral. Quando o advogado entra e pede que ele quer participar do julgamento telepresencial, porque ele vai fazer a sustentação oral, ele já pode fazer o protocolo do seu memorial. Antes, o memorial era entregue na mão do relator, do revisor e do terceiro juiz. Como agora é tudo telepresencial, ele vai poder fazer o protocolo do seu memorial, tá? E nós vamos ter acesso, vamos enxergar isso no PJE, o protocolo desse memorial. Há também um outro modo que, nesse tempo da pandemia, nós temos no site do tribunal um telefone e um e-mail de cada gabinete, à disposição do jurisdicionado. O advogado pode também mandar memorial pelo e-mail. Eu estou recebendo já memorial por e-mail. E como existe um telefone, às vezes o advogado manda o memorial por e-mail e liga no gabinete e diz, olha, eu enviei um memorial por e-mail, eu quero que confirma aí, entendeu? Que é para segurança jurídica dele, vai. Mas, por enquanto, os advogados estão mandando por e-mail. Porque cada gabinete, cada vara tem lá um modo de contato com o jurisdicionado. Me perguntaram se é possível juntar o memorial por QR Code. Tudo é possível. Você pode, inclusive, juntar por QR Code. O problema é que se o relator vai enxergar esse documento juntado por QR Code antes do julgamento, né? Por isso que os advogados estão mandando por aquele e-mail, que é o e-mail corporativo, a cópia do memorial, tá? Então, é assim que vai funcionar. Nós vamos ter uma sessão só virtual, que são aquelas em que não há pedido de sustentação oral, e nós teremos uma sessão telepresencial, que são aquelas em que o advogado pediu a sustentação oral, então ela vai ficar separada e um dia nós vamos fazer só as telepresenciais. Então, é assim que vai funcionar. Mas nós vamos ter que receber memorial do mesmo modo que recebíamos antes. Tá bom? Doutora Ivani, doutora Patrícia, doutora Fernanda. Oi. Nós perdemos a conexão com a doutora Rosângela. Mas vamos interromper a nossa programação para os nossos comerciais. Eu gostaria de informar a todos e todas que amanhã teremos live aqui em nossa subseção, às 16 horas. O tema será o direito de família e a população LGBTI em tempos de Covid-19. Os expositores serão a doutora Andréa Zago Cruz e o doutor Fernando Zanella de Andrade. E às 19 horas também teremos a live Tendências da Educação no Brasil. Quem será o expositor é o doutor José Antônio Figueiredo Antiório, que é o presidente da Federação das Escolas Particulares do Estado de São Paulo. Minhas amigas, eu lamento informar, mas estamos chegando aos minutos finais da nossa live. Passou rápido. Passou muito rápido. Temos que agendar uma nova live. Vamos agendar. Estamos à disposição. Vou adorar. Eu agradeço imensamente. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Patrícia, à doutora Ivani, doutora Fernanda. Opa, já estou restabelecendo aqui a conexão com a doutora Rosângela. E eu já me despeço por aqui. Assim que eu me retirar dessa live, já faço a conexão com a doutora Rosângela e deixo aqui a palavra aberta a vocês para fazerem as considerações finais e vamos agendar uma nova live. Foi muito importante esses esclarecimentos que as senhoras nos prestaram aqui, principalmente nessa época de pandemia, com muitas dúvidas entre todos nós advogados. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. Luiz, obrigada pela receptividade. Estamos sempre à disposição da OAB aí, que sempre nos recebeu muito bem. Muito obrigado, doutora Ivani, doutora Patrícia, Eu doutora também Fernanda. assumi as palavras da doutora Ivani. Agradeço muito, doutor Luiz, Rogério. Muito obrigado. Eu agradeço, Luiz. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, doutora Fernanda. Vou me retirar e vou conectar a doutora Rosângela. Só um instante. Tá. Voltou. Olá! Olá, de novo! Voltei! Eu não podia ficar sem internet numa live, isso nunca acontece. Imagina, coisa rara. Para manter o costume. Acabamos, minhas amigas. Já, eu perdi o finalzinho aqui. Oi, pode falar, Fê. Passar a palavra para a doutora Ivani, para a doutora Patrícia, para que elas possam encerrar a nossa live. Doutora Ivani, por favor. Olha, eu só acho o seguinte, nós vamos sair mais fortalecidos dessa experiência toda, mas a advocacia trabalhista, por certo, vai crescer muito, e a Justiça do Trabalho, que estava aí para ser extinta, ressurgiu, né? Qual fênix das cinzas, e eu penso que nós teremos muitas discussões, muitos temas jurídicos candentes nos seguintes 2 anos que vem pela frente. Muitos cursos deverão ser propiciados e novos debates acerca do direito do trabalho, e principalmente do direito processual do trabalho. Nós estamos fazendo, inclusive, algumas aulas já sobre sustentação moral telepresencial, porque isso requer um novo modo de advocacia trabalhista. E como agora é tudo telepresencial e o PJE já estava fazendo novo modo de advogar por defesa de teses. E agora, então, com a telepresencialidade, inclusive nas audiências, nós temos que resumir um caso em mini-teses, mostrar que a tese que estamos defendendo tem suporte no Supremo, no TST, ou nos tribunais superiores, trabalhar mais com as OJs e fazer advocacia agora de um modo completamente diferenciado, baseado em cases, como é no sistema do common law, né? E isso tudo, resumidamente, via telepresencial. Então, é voltar para os campos das faculdades, estudar novamente esse novo olhar para o direito, um novo modo de advogar, né? Advogar por teses jurídicas. É isso que eu e a Patrícia estamos pregando e fazendo já um curso a respeito desse assunto, né, de advocacia por teses, porque vai ser o nosso futuro. Verdade, doutora Ivani. Muito inteligência artificial. É isso aí, é o futuro nos aguardando. Já chegou. Doutora Patrícia, das suas considerações. Então, também gostaria de agradecer a receptividade aí da OAB Lapa, doutora Fernanda, doutora Rosângela, doutor Luiz Rogério, e como falou a doutora Ivani, importante esses diálogos, são muitos temas novos, né, um novo direito do trabalho, o direito processual do trabalho muito peculiar. Aqui alguns perguntaram sobre a instabilidade da internet. Eu entendo, que foi uma pergunta que vários fizeram, eu entendo que essa questão de que um advogado não pode ser responsabilizado por essa questão de estabilidade da internet. E a gente pode usar como analogia o caso da própria ADIM 6363, que o Supremo teve que adiar pela metade a sessão por problema da internet. Quer dizer, também é um problema que, na minha opinião, enquanto mais gente usa, mais ele fica prejudicado, né, pela sobrecarga. Mas ficou bem claro que são audiências iniciais e de conciliação, quer dizer, eu não vejo aí a aplicabilidade de penalização em razão desse sistema que não esteja funcionando a contento.
né? Estamos Perfeito. fazendo, como a doutora Ivani falou, cursos também sobre audiências nesse novo panorama, e com certeza estamos à disposição aí para perguntas e nas outras lives, e obrigada aí, o tempo parece que voou realmente. Passou rápido voou. mesmo. Passou rápido. E obrigada. Doutora, o trabalho e também quando a Comissão da Mulher, né, falando em nome da Rosângela, já quero deixar aqui o nosso convite para uma nova live. Por favor. Todos foi um enorme sucesso, as pessoas estão pedindo, porque são muitos assuntos, e estar com as senhoras é sempre fantástico, são minhas mestras do coração. Obrigada. Eu amo o mundo. Vocês estão convidados para uma nova live. Vamos marcar, conosco, só vocês marcarem aí a gente vai fazer, sem problema. Eu quero aproveitar e agradecer a todos, a Rosângela também, que me convidou para essa empreitada, para minha estreia numa live, que eu não caí, ainda continuei aqui. Graças a Deus. Mas eu agradeço, foi uma oportunidade fantástica, muito obrigada a todas. E agora eu deixo para a Rosângela, minha querida amiga, para que faça. Muito obrigada, doutora Fernanda. Eu quero muito agradecer a doutora Ivani, a doutora Patrícia, que realmente são minhas mestras também do coração, e já deixar, como a doutora Fernanda já formalizou, um convite pronto, porque assunto não nos faltará para uma nova live. Não. Tem aqui mais umas 30 perguntas aqui que nós nem conseguimos ler. Então, assim, dúvidas você vê que tem de monte, né? Precisaremos, sim, de uma nova live. E agradecer muito a nossa diretoria por essa oportunidade, né, da abertura desse espaço aqui para nós. A minha colega Fernanda, que aceitou o convite. E é isso, pessoal. Agradecer a todos os nossos internautas. Depois de assistir? Ah, por favor, né, doutor Luiz? Ó, vai ficar gravada. Com certeza fica. As outras ficaram, essa também ficará. Tá bom? Fica depois você me manda. Me manda o link depois, então. Manda o link. Manda o link. Manda. Tá, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Fiquem com Deus. Vocês também. Tchau. Boa noite.